Ei, ei, som. Teste, tá? Felé. Se continuar, a gente troca. Vou deixar ligado aqui. Cadê o outro? Som, teste, tom. Som, teste. Tá baixo isso, não tá? Tá bom. Ei, ei, sei, sa, si, Cecília, sa.
Boa noite, irmãos e amigos. Certamente é um prazer para todos nós estarmos aqui na casa do Senhor, essa casa de culto, essa casa de adoração, e certamente é muito importante para nós esse momento, quando nós nos colocamos de uma forma muito especial na presença do Senhor para cultuá-lo. Então, os irmãos são todos muito bem-vindos, e aqueles que já nos acompanham pela internet, também é um prazer termos a audiência de vocês, e que Deus a todos nos abençoe nesse momento de culto e de adoração ao seu nome. Então, os irmãos e amigos são todos muito bem-vindos. Nós agora, como sempre, vamos ouvir as comunicações que dizem respeito à vida da nossa igreja, ao nosso dia a dia. Vamos estar bem atentos, e você pode até acompanhar no seu boletim, para não deixar passar nada, ok? Vamos ouvir as nossas comunicações. Está no ar mais um É Notícia na PIBS. Fiquem atentos à programação e participem. Irmãos, na secretaria encontram-se várias Bíblias esquecidas no templo. Caso ninguém as procure, serão doadas à Casa Rosa e à Cristolândia. Como todos sabem, nossa igreja está comprando um terreno para a igreja de Nova Colina, mas para que isso aconteça, precisa da ajuda de todos. As contribuições podem ser feitas das seguintes maneiras: R$1.000 em 5 parcelas, R$500 em 5 parcelas, ou faça a proposta do seu coração. Aproveitando os dias de férias, que vão de 20 de agosto a 2 de setembro, o pastor Washington está fazendo uma viagem missionária ao Peru, participando do projeto Peru 20. Oremos para que tudo ocorra bem e que as pessoas daquele lugar possam conhecer a Deus. Os noivos, Betânia Alves e Sebastião Júnior, convidam os irmãos para o seu casamento, que ocorrerá em nossa igreja, dia 6 de setembro. Todos estão convidados, venham participar desse lindo dia. No dia 13 de setembro, ocorrerá em nossa igreja o Congresso Infantil. O valor da inscrição será de R$7 e estará incluso almoço, lanche e material. Poderão participar as crianças de 4 a 8 anos. Durante o evento, ocorrerá também a 55ª edição da Assembleia da União Feminina do Distrito Federal. Atenção, mulheres! As inscrições para o 55º Congresso da União Feminina Missionária do Distrito Federal já estão abertas e o valor será de R$20. Inscrições e mais informações com a irmã Rosileia. Aos irmãos que gostam de uma boa música, está disponível o DVD Encontro de Quartetos. O valor para adquiri-los é de R$25 e mais informações procurar o irmão Hélio. A irmã Jane Farias agradece a todos que estiveram orando pela sua cirurgia. Tudo ocorreu tranquilamente, graças a Deus. E você que completa aniversário nessa semana, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Parabéns! Em nosso site, você encontrará tudo o que precisa saber sobre a nossa igreja. Então acesse www.pibsobradio.org.br ou entre em contato com a nossa secretaria pelo telefone 3591-6960. Venham e participem!
Queiram levantar-se, irmãos. Nós vamos, nesse momento, ler esse texto bíblico que está impresso no nosso boletim, também deve aparecer no telão, que se encontra em 1 João, capítulo 5, verso 4. Leamos a uma só voz. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Merece uma nova leitura, não é, irmãos? Vamos lá? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós mais uma vez temos a alegria de nos colocarmos diante do Teu trono de graça e de misericórdia, e eu te peço em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, o Teu Filho, que o Senhor aceite o nosso culto, que todos nós que estamos aqui, os irmãos e amigos que ainda vão chegar, e aqueles que nos acompanham pela internet, que todos sejamos alcançados pela graça do Senhor, que sejamos alcançados pelo poder do Senhor, que sejamos edificados pela adoração que prestaremos ao Teu nome, Senhor, que sejamos edificados pelo poder da Tua palavra que há de ser pregada. Então quebranta os nossos corações, Senhor, que as nossas mentes, as nossas emoções, que nós estejamos por inteiro na presença do Senhor, a fim de cultuarmos o Teu nome, porque Tu és digno, Senhor, e que todos nós estejamos nesse propósito de adorar ao Senhor, de Te cultuar nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, então, nesse espírito, nós vamos estar cantando esse cântico, Reina em mim. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor. Que nós convidemos, de fato, o Senhor para estar reinando, dominando, tomando conta das nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, Tu és o Senhor, de tudo que sou. Sentar-se, irmãos. Nesse momento é o momento de nós conhecermos, primeiramente, aqueles que estão entre nós como visitantes. Nós temos o visitante nesta noite. Se você está entre nós como visitante, se coloque em pé para que você receba um abraço da nossa igreja. Nós temos alguns irmãos, algumas pessoas conosco. E o que a nossa igreja diz aos nossos visitantes? E como diz o nosso pastor, volte sempre. Esse lugar aí é seu.
Seja muito bem-vindo a esse momento de culto e de adoração ao Senhor. Nesse momento, nós vamos estar bendizendo o nome do Senhor pelas pessoas que completam aniversário a partir de hoje até sábado. Hoje, Camila Damasceno do Nascimento. Se estiver presente, vem aqui à frente para nós orarmos ao Senhor. Camila Damasceno faz aniversário hoje. A Tânia Lúcia Franklin também. Tânia Naves, também hoje. Lohan, todos esses hoje. Alguém na casa? Tânia Franklin. Dia 26, David Lima Souza. 29, Josival Ferreira. E aniversário de casamento, Maiara e José Ascendino. Vamos estar louvando ao Senhor. Eu queria chamar a irmã Raimunda, que viesse aqui na frente. Esse é um momento muito importante na vida da nossa igreja e faz parte da nossa liturgia. Um momento de nós bendizermos ao Senhor pela aniversário. Simval, aniversário do Davi. Esse é o Davi. Gente, tem mais algum momento pelo qual nós devamos colocar esse momento diante do Senhor? Alguém tem alguma bênção, alguma questão que queira declinar diante da igreja, ou algum pedido? Esse é o momento de nós nos colocarmos diante do Senhor, tanto para agradecer, bendizermos o nome do Senhor, como também para suplicarmos ao Senhor. Bem, se não, nós temos aqui um pedido de oração. A irmã Maria Carlos está internada no hospital de Sobradinho. E aí está avisando aqui que visita de 16 às 17 horas. Então, oremos também nesse momento pela irmã Maria Carla, pelos demais enfermos da igreja. Vamos bendizer ao Senhor pela vitória dos irmãos. Irmão Bruno. É só um parente meu que ele está internado também, no estágio assim, um pouco grave. O Bruno pede para orar por um parente dele, que está internado num estado grave. Então, vamos lembrar de orar também por esse parente do Bruno. E a irmã? Quer falar? Troca de faixa da Karatê. De quem? Da Ingrid. A Ingrid. A irmã está feliz e quer compartilhar com a igreja que a Ingrid trocou de faixa no Karatê. Então, não se aproximem muito, cuidado com a garota, hein? Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos levantar e vamos estar bendizendo o nome do Senhor por essas vitórias e colocando essas necessidades, esses motivos de oração diante do Senhor. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse culto que estamos prestando a Ti, meu Deus. E queremos te agradecer pelas bênçãos recebidas do Teu santo altar. Queremos te agradecer pela vida de cada um que faz aniversário, Senhor. Que eles possam ser abençoados cada vez mais contigo e que esta data possa ser contada na tua presença muitas e muitas vezes, meu Deus. Abençoa cada um dos teus servos, Senhor. Meu Deus, quero te pedir também, meu Deus, pela irmã Maria Carlas, que está internada, Senhor, que tu possa cuidar daquela vida, Senhor. Tu és o dono da vida, Senhor, e nós te entregamos, que tu possa dar paz a ela, Senhor, conforto, Senhor, vindo de ti, meu Deus, e que ela possa ser curada para a honra e glória do teu nome. Te agradecendo também pela bênção, Senhor, que a Índia conseguiu, Senhor. Meu Deus, que essa não seja a primeira nem a última, mas que ela continue recebendo bênçãos de Ti e que possam ser usadas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Queremos te pedir também pelo parente do Bruno, Senhor, que Tu esteja presente naquela vida, Senhor, que Tu possa abençoar e possa curar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas do Teu santo altar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Obrigado. Queiram sentar-se, irmãos. E agora nós vamos acompanhar a Nayara em mais um momento de adoração ao Senhor. E eu queria pedir ao irmão, quem ainda não desligou o celular, desligue o celular. Quem ainda não desligou de outras coisas lá fora, desligue de outras coisas lá fora. Você que nos acompanha também pela internet, adore ao Senhor. Vamos nos colocar de coração na presença do nosso Deus. Vamos lá e acompanhar a irmã Nayara nesse momento de adoração.
maravilhoso, conselheiro, Deus forte e poderoso, príncipe da paz. Raiz de Davi que venceu, é o leão da tribo de Judá. Seu nome é Santo, Santo, Deus conosco, Emmanuel. Seu nome é Santo, Santo, para sempre eu o adorarei. Se você está entre nós e ainda não sabe, esse nome tem poder. Eu já passei por algumas situações na minha vida que a única coisa que eu conseguia falar é Jesus. E orar como o cego de Jericó, como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Jesus, tem misericórdia de mim. E funciona. O sangue de Jesus tem poder. E durante algum tempo eu passei por algumas dificuldades na minha vida e trabalhava muito nas congregações da igreja. E um dos corinhos que eu sempre colocava na ordem do culto: só de ouvir tua voz e pronunciar o teu nome, só de ouvir tua voz e pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, a minha dor e o meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome. Esse nome é um nome poderoso e merece a nossa adoração, merece o culto que nós estamos prestando ao nome do nosso Deus, ao nome de Jesus.
Eu convido os irmãos a se levantarem mais uma vez. Nós vamos ler a palavra do Senhor, como aparece no nosso boletim e também no telão. É uma seleção de textos. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Leamos. Primeiramente, o dirigente. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora os jovens, por favor, peguem o seu boletim e leiam a segunda parte, Juventude. Amém. Queiram assentar-se. Nós, nesse momento, vamos ter um momento de oração e, como sempre fazemos, vamos nos dividir de 3 em 3, aí no banco mesmo, de 3 em 3, e sempre nós chamamos o número 1, o número 2 e o número 3, cada um, por sua vez, vai orando. E vamos ler o motivo número 1, pela restauração da vida espiritual de cada crente. Oremos 1 minuto. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor a necessidade de restauração da vida espiritual de cada crente, em nome de Jesus. Amém. Número 2, vamos ler? Por uma inabalável demonstração de fé em Cristo nos locais onde vivemos. Número 2, 1 minuto. Senhor Deus, nós nesse momento te pedimos uma fé, Senhor, que o Senhor nos ajude a demonstrar
que nossa fé no Senhor, diante de qualquer situação, meu Pai, que nós tenhamos confiança em Ti, e onde quer que nós estejamos, que nós busquemos trilhar um caminho de fé, que as pessoas vejam o Senhor agindo em nossas vidas, meu Pai, por causa da fé que temos no Senhor, e que o Senhor nos ajude a confiar em Ti cada dia mais, e confiar que o Senhor é capaz de fazer qualquer coisa, meu Pai, mesmo que pareça impossível aos nossos olhos. Então, que o Senhor nos dê mais fé e que com a nossa fé nós agrademos ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro, amém. Terceiro motivo, leiamos: por vidas salvas quando damos o nosso testemunho pessoal. Número 3, 1 minuto. Pai, nós clamamos a Tua presença nessa hora, Senhor, e Te pedimos que o Senhor nos ajude como servos Teus, ó Deus, a vivermos com um testemunho diante da Tua presença tal que gere no coração dos outros, ó Pai, o desejo e a necessidade de também se aproximar de Ti. Transforma as nossas vidas, Senhor, para que nós sejamos instrumentos em Tuas mãos para a transformação de outras vidas, para que juntos, ó Pai, possamos todos glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos agora um momento de cântico, adorar o Senhor por meio de músicas, mas antes de nós entrarmos nesse momento, eu queria colocar um momento do abraço. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ter um momentozinho de comunhão? Tá? E aí, quando eu pedir para parar de abraçar, os irmãos tentem parar. De preferência, abraça umas 3 pessoas que não estejam no seu banco. Banco da frente, banco de trás, pode ser do banco também, tá? Dê um abraço, dê boa noite, fala qualquer coisa que vier no seu coração agradável para o irmão, para o visitante. É o momento do abraço. Podemos começar agora o momento de cânticos? Vamos deixar o resto do abraço para depois do culto. Aí depois do culto a gente continua a se abraçar. Irmãos, nós vamos agora cantar 3 cânticos. Os que confiam no Senhor, quero te louvar, e essência de louvor. E mais uma vez eu peço ao irmão que cante com a mente, mas que cante também com o coração, tá? Então não olha para outro lugar, não pense em outra coisa, pense em Deus e pense na letra do que a gente vai cantar. Esse primeiro cântico mesmo diz: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui. Às vezes a gente confia no Senhor e se abala, é porque a gente confia bem pouquinho, não é? Às vezes a gente fica doente. Eu mesmo, quando soube de uma doença grave que eu tinha, me apareceu uma tosse, que eu sabia que era uma tosse psicossomática. Eu
declarava minha fé em Deus, eu sabia que Deus ia me curar ou não, mas eu me abalei. Agora meu pai ficou doente, eu disse, não vou me abalar. E até cantei com a Jane, não me abalarei, do Senhor direi. Mas muitas vezes dava vontade de chorar. Então, irmãos, a gente precisa permitir que Deus faça aumentar essa nossa confiança nele. Porque, como eu disse de manhã, o dia mal vem, irmãos. O dia mal vem, mas o dia bom também vem. E para aquele que anda na presença do Senhor, é sempre um bom dia. Amém? E vai raiar o sol da justiça sobre nós, com um amanhecer eterno, quando Jesus voltar para resgatar a sua igreja. Amém? É nisso que nós cremos. E nós vamos cantar aqui os que confiam no Senhor. Que nós sejamos contados entre aqueles que confiam no Senhor. Vamos também cantar, quero te louvar. Que seja realmente o desejo do nosso coração. E vamos cantar também a essência do louvor. Vamos cantar com os nossos corações. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuidas de mim com teu amor, com tua paz enches meu ser, com teu perdão renova-me.
sou. Cuidas de mim com teu amor, com tua paz enches meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim. Quero
Queiram sentar-se, irmãos. E nesse momento eu quero chamar as crianças de 4 a 7 anos que venham aqui à frente com seus professores para se dirigirem ao culto infantil. Todas as crianças de 4 a 7 anos, para que venham aqui. Queria pedir à irmã Maria Zéza, que orasse pelas crianças, suas famílias, os professores, o cultinho. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos na Tua casa, por estarmos na Tua presença. Nesse momento especial, eu quero te pedir por essas vidas que vão ali para trás ouvir a Tua palavra, de acordo com a idade delas, ó Pai. Que essa palavra, essa semente seja plantada e possa frutificar futuramente, pois sabemos que a nossa igreja de amanhã são essas crianças que aqui estão, são os nossos jovens de hoje. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos passar isso para os nossos filhos. Podemos passar a Tua palavra, podemos passar, Senhor, os Teus ensinamentos. E que isso fique plantado nos corações deles para amanhã, para a vida. Muito obrigada, ao Pai, por estarmos na Tua casa, por estarmos na Tua presença, porque é o melhor lugar onde nós podemos estar. Nós também queremos te pedir desde já, pela palavra que será proferida daqui a pouco, que Tu já colocaste no coração do Teu servo, que ele seja usado como um instrumento Teu. Limpa desde já os nossos ouvidos e abra, Senhor, o nosso coração, para que a Tua palavra entre e faça morada. Te agradecemos, ó Pai, porque estamos na Tua casa e te louvamos no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor, acompanhando a Nayara. E não vamos deixar a Nayara cantar sozinha não, tá, gente? Vamos cantar com a nossa alma, com o nosso coração. Vamos acompanhar a Nayara nesse momento de adoração. Meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, Tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu
Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, minha salvação. Minha salvação, que tu és Deus, minha salvação, minha salvação, que tu és Deus, minha salvação. Amém, Senhor. Irmãos, o pastor Rogério Moreira foi jovem comigo aqui. Ele mais jovem e eu menos jovem. Há quantos anos, pastor? Há muitos anos. Saiu daqui há quantos anos? 18, 18, 19 anos, para os irmãos terem uma ideia. Mas nós fomos jovens aqui. E repetindo, ele mais jovens. Oi? Ainda somos, né? E nós tivemos a oportunidade de juntos louvarmos ao Senhor. O pastor fazia parte de um conjunto musical, um conjunto jovem. Ele está aqui acompanhado da sua esposa e seu filho também ali, não é? A sogra e o sogro. E é um prazer para a gente ouvir o pastor Rogério. E eu queria que nós orássemos nesse momento. É um momento especial quando nós vamos ouvir a voz do Senhor. Acredito que Deus já tenha falado aos nossos corações nessa noite, mas esse é um momento especial quando nós vamos ouvir a sua palavra. Mesmo assentados, como os irmãos estão, me acompanhem nessa oração. Nós vamos colocar o pastor de uma forma especial diante do Senhor. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, quando nós vamos ouvir a tua palavra. Te agradecemos pelo teu servo, pastor Rogério, que está entre nós. E todos nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor use poderosamente o teu servo, iluminando a sua mente, abençoando a sua alma, o seu espírito, que seja, Senhor, o teu servo um canal direto da bênção do Senhor, da palavra do Senhor para a tua igreja. Em nome de Jesus, nós pedimos porção dobrada do teu Espírito, unção do Senhor sobre o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Eu só não entendi por que o Edinho ficou falando, nós fomos jovens. Eu acho que ainda está na classificação ainda, Edinho. É a gente que dá a classificação, né? É uma alegria estar aqui com os irmãos. Trago um abraço da igreja filha daqui, Igreja Batista Geração Eleita, ali na quadra 2. E é muito bom estar aqui. Quando o pastor Washington me ligou e me convidou a essa oportunidade, ele me deu um tema e um texto, Salmo 126, e o tema restauração, e é o tema que a juventude está trabalhando aqui. Mas antes de entrarmos propriamente no tema, eu acho que algumas perguntas precisam ser consideradas para serem respondidas. Restaurar o quê e para quê? Há vários tipos de restauração, há várias formas de ser restaurado. Quem trabalha com esse restauro de objetos sabe que você pode voltar ele à condição original, ou você pode manter alguns traços, às vezes até para que ele continue tendo um valor melhor. Nos idos de 1888, nós tínhamos no Brasil uma população de cerca de 750 mil escravos. O povo começou a entender que a abolição deveria vir e que estava na hora de restaurar aquele povo, libertá-los e dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Então, em 13 de maio de 1888, mais de 100 anos atrás, foi proclamada a abolição da escravatura. E certamente nesse dia e nesse período houve muita festa, muita alegria. A grande questão é como recomeçar depois de tanta dificuldade, ou como recomeçar depois de sem ter algo para se restaurar. Era assim que aquele povo se encontrou. Eles não tinham para onde ir, não tinham o que fazer, realmente foi uma grande alegria, algo que não poderia ser perdido, mas havia agora um começo que precisaria ser trabalhado. As famílias não tinham onde morar. Foi começando então a criar um processo de favelização, a se juntar nas periferias, nos quilombos,
porque não tinha onde se estruturar. Mas ainda assim era uma vida livre, um novo começo. O Salmo 126 nos dá exatamente a mesma perspectiva. Relata um momento na história em que o povo de Deus está retornando, saiu do cativeiro, estão retornando à terra. Um momento de grande alegria, de grande júbilo e de recomeço, de restauração. Se você abrir a sua Bíblia aí, você vai ver esse salmo, que é um salmo pequeno, dividido basicamente em duas partes. 6 versículos. Você vai encontrar aí, de 1 até o verso 3, você vai ver o povo falando que grandes coisas fez. Grandes coisas fez. O que Deus fez por cada um de nós. Mas aí no verso 4 parece que muda o assunto e ele fala: Senhor, restaura a nossa sorte. Ora, se Deus já tinha feito, por que então clamar por Deus, para que Ele volte a restaurar? É a segunda parte do texto. Ele fala: grandes coisas o Senhor ainda fará. A oração muda o presente e altera o futuro, nos dá novos rumos. Aquele povo havia ficado no cativeiro por mais de 70 anos. E agora, conforme a palavra que Deus tinha dado, eles estavam retornando. Um povo transformado, eles tinham aprendido a confiar num Deus único. Foi lá no cativeiro. Às vezes a gente reclama tanto por passar por dificuldades. Edinho falou aqui, como é difícil, né, Edinho? E é difícil mesmo. E não tenha medo de chorar. Homem que não chora morre do coração mais cedo. É difícil às vezes, em alguns momentos. Em alguns momentos realmente é difícil. Mas aquele povo confiou, porque sabia quem era, aprendeu a confiar no Deus a qual eles serviam. Eles foram levados ao cativeiro por causa do seu próprio pecado, do seu esfriamento espiritual, da desobediência, da autossuficiência e da arrogância. Durante todo esse período em que Deus chamou e mandou todos os seus profetas, cada um deles alertou: voltem-se para Deus, arrependam-se. E o povo fez ouvido de mercador. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Escuta só o que quer, só o que é importante. E por conta disso, por não ouvir Deus, ouvir só o que ele achava que era interessante, eles foram levados ao cativeiro. A Babilônia entrou na cidade, entrou no país, devastou o país, destruiu o templo, destruiu os muros e levou os jovens. E por lá eles ficaram por mais de 70 anos. Quando nós olhamos para esse texto, o contexto e a história que nos é apresentada, irmãos, nós nos lembramos de uma coisa: as escolhas que fazemos trazem consequências. Sejam consequências boas, e a gente espera que a maioria das vezes seja assim, sejam consequências ruins, e essas ninguém gosta. Mas cada escolha que nós fazemos gera algo, gera uma consequência, e nós vamos ter que responder por essas consequências. Mas quando se trata de pecado, as consequências são muito mais abrangentes. Quando nós falamos de escolhas pessoais, às vezes as consequências atingem a você, no máximo a sua família. Mas quando a consequência é fruto de um pecado, isso se estende para você, para a família, para além da família, para os amigos, e a igreja sofre. O que nós estamos vendo aqui é o final de um ciclo. O capítulo 126 do livro de Salmo é uma celebração de um final de um ciclo. Deus havia pesado a mão sobre aquele povo, e agora Deus estava falando: é hora de restaurar. Eles estavam longe de sua pátria, muitos foram separados de sua família e agora estavam retornando. Parecia um sonho, Haviam novas expectativas, novos projetos. Talvez o profeta Joel, olhando toda essa situação, pudesse ter repetido o que ele disse: os velhos ainda sonharão, os velhos continuarão a fazer projetos para a sua vida, pensarão no futuro, não pensam, acabou, não tem mais o que fazer, já fiz tudo o que tinha que fazer. Não, ainda há sonhos a serem realizados. Deus havia ouvido o clamor daquele povo, e a gente olha e fala assim: como o povo de Israel é de dura cerviz.
como aquele povo era difícil. Olha, se a gente tivesse vivido lá naquela época, vendo tantas coisas, Deus fazendo tantas coisas, eu não teria agido daquela forma. Eu acho que a gente teria agido exatamente daquela forma, irmãos, porque nos dias de hoje Deus continua fazendo tantas coisas na vida da gente, na vida dos nossos, na vida daqueles que estão próximos, na vida da nossa igreja. E a gente continua pecando como eles pecam. Deus havia retirado eles do Egito, 450 anos de escravidão, e retirou com mão forte. E alguns séculos depois estavam eles indo de volta para o Egito por desobediência, indo para a Babilônia por desobediência. Mas lá eles aprenderam algo que é muito importante, que serve para a nossa vida cristã o tempo todo, e tem que ser o tempo todo: clamar ao Senhor. A mão do nosso Deus não está encolhida, nem o seu ouvido surdo para que não ouça. Cada vez que o povo clama por socorro, Deus atende e Deus vem ao nosso socorro. Não importa qual seja o seu pecado, se você se arrepender e abandonar, você receberá o perdão de Deus. Assim nos promete o Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos o nosso pecado, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É um versículo que tem que estar no nosso coração, não pode estar guardado, tem que estar na nossa mente a cada instante. Nosso Deus é fiel à sua promessa e Ele cumpre. Seu amor é fiel, é inabalável, é imensurável, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós cantamos isso. Mas nós temos que nos lembrar que o nosso Deus também é um Deus de justiça. E vai olhar e olha por cada um de nós. Eles sabiam que não seria fácil. Eles retornaram com grande alegria, é assim que diz os primeiros versos do capítulo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, extasiados. Sabe aquela coisa que você fala assim: eu não estou acreditando? Isso é tão bom, que eu não estou nem acreditando. Alguns mais corajosos falam: me belisca aqui. Corajosos porque a gente fala isso e tem sempre um corajoso para beliscar a gente, né? É isso que estava acontecendo. O verso 2 fala: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E então as nações diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É a música que nós cantamos aqui. Dar-te-ei mais do que uma canção, era o que eles estavam fazendo, dando a Deus mais do que uma canção, era verdadeiramente um motivo de louvor. Mas eles atravessaram, saíram da Babilônia e chegaram a Jerusalém. Só que tem um problema, irmãos. Não é fácil abrir mão, por pior que seja a situação, a condição, abrir mão para se apegar em Deus e confiar nele. Ontem estávamos reunidos estudando na casa do irmão Dário, da Aldenísia, e alguns aqui o conhecem, e estávamos estudando sobre o cego de Betsaida. Nós estamos nesse mês todo estudando uma série de milagres de Jesus, e pensávamos sobre o cego de Betsaida, e uma das lições mais marcantes que ficou para a gente ali naquela noite ontem foi: Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da cidade, e lá o curou. Mas nem todo mundo está disposto a confiar, de falar: segura minha mão, Jesus, eu vou, pode me conduzir. Algumas vezes nós olhamos e falamos: pode me conduzir, para onde? Qual o caminho? Aonde que eu vou? O que eu devo fazer? Depois que tiver o roteiro certo, e de preferência um GPS, aí eu sigo. Aquele homem era cego. A área de conforto dele era dentro da cidade, mas ele confiou em Deus. Ele confiou em Jesus, estendeu a mão e se deixou conduzir. Sabe, se não fosse Jesus, se fosse outra pessoa, talvez quisesse brincar com ele e largasse num lugar bem longe, como é que ele ia voltar para casa? Mas ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia o Deus ao qual ele servia. Nem sempre é fácil reconstruir a vida. Como não é fácil também abandonar os pecados, nem todos querem abandonar
e segurar na mão de Jesus. Alguns guardam os seus pecados de estimação com nomes, geralmente no diminutivo, né? É um pecadinho, é uma coisinha, mas isso acaba por crescer e nos afastar do Senhor. É preciso abandonar para ter uma vida santa, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. Nós cantamos a plenos pulmões a cada instante, cantamos: Senhor, quebra a minha vida e me faz de novo, numa ânsia de restauração, de ser recriado. Mas quando Deus começa a dar as primeiras marteladas, porque quebra a minha vida e me faz de novo, requer ser desfeito muita coisa. Aí nós choramos, lamentamos e falamos: Deus, por quê? E Deus olha muitas vezes para a gente e fala: porque eu quero te fazer melhor. E a gente fala: não, mas não mexe nesse pedaço aqui não, deixa assim, não está te agradando muito não, mas ainda me agrada. Enquanto não estivermos à disposição de nos lançar confiadamente nas mãos do Senhor, não usufruiremos a restauração plena que Ele tem para cada um de nós. Eles sabiam que Deus não os abandonaria. Eles sabiam que haveria muito o que fazer quando chegassem em Jerusalém, e realmente tinha muito o que fazer. O templo estava destruído, os muros estavam derrubados, a cidade estava em ruínas, havia muito o que fazer. Mas agora eles eram homens livres, e com liberdade, irmãos, nós podemos fazer qualquer coisa. Só precisamos lembrar que só seremos verdadeiramente livres se estivermos no Senhor Jesus. O pecado havia gerado muitas consequências, e muitas coisas estavam ruins ali naquele local. Mas Deus havia prometido restauração. Eles chegaram na cidade, encontraram as ruínas, e tiveram que começar a exercer a sua fé. Exercer a fé é enxergar além das circunstâncias. Além das circunstâncias. Deus age para além delas, e age através dos seus. Nós temos que nos lembrar disso. Edinho falou aqui, Deus falou que ia me curar. E às vezes a gente sente a fé pequenininha. Às vezes nós olhamos e usamos o texto um pouquinho fora do contexto e fala: a fé é do tamanho do grão de mostarda, para dizer que a pessoa tem uma fé que não é nada. O texto fala que nós devemos ter a fé como um grão de mostarda, que é uma semente minúscula do tamanho da cabeça de um alfinete. Mas quando é plantada, ela gera um dos maiores arbustos, chega a alcançar 2,5 metros de altura e produz um monte. O que Deus está falando para nós hoje, como falou na sua palavra, é que não importa o tamanho da sua fé, quando você resolver praticá-la e colocá-la em exercício, você vai ver coisas grandiosas que o nosso Deus pode fazer. E assim começa a segunda parte do nosso texto, do Salmo 126. Grandes coisas o Senhor fez até aqui, fez mesmo, libertou-os, tirou-os ao ponto das outras nações olharem e falarem: Deus está com esse povo. Mas agora na segunda parte, há uma mudança de cenário. Eles chegam em Jerusalém e estava tudo destruído, a música se transforma então em oração. E a oração é: restaura, Senhor, traz de volta a esperança que havia sido perdida. Eles estavam alegres de estarem libertos? Sim, mas havia muito trabalho a ser feito. Muito trabalho a ser feito. Quantas vezes, irmãos, nós agimos assim? Recebemos uma palavra de restauração, às vezes nós oramos, ou alguém ora por nós, e você sai dali na certeza de que Deus vai mudar aquela condição familiar, de saúde ou financeira, ou seja lá qual for. Mas no dia seguinte a gente está apagadinho de novo, murcho. Quantas vezes nós recebemos a palavra de cura, pensamos que tudo vai se resolver como um passe de mágicas. E na vida espiritual nem sempre é dessa forma, porque nós não conseguimos manipular Deus e não podemos manipular Deus. Então Deus age como Ele quer, porque Ele é Deus. Essa planta é natural? É? Está viva? Não está viva. Foi cortada da sua árvore. Foi cortada da sua raiz. Mas ela tem a aparência de vida.
E assim acontece quando nós passamos por lutas e dificuldades. Às vezes aquilo que Deus já cortou pela raiz e nos prometeu a restauração, ainda parece estar vivo. Mas até semana que vem ela já está murcha. E nós temos que esperar o tempo do Senhor. Lembre-se de que quando Deus fala, eu vou te restaurar, pode ser que isso aconteça instantaneamente, mas pode ser que aconteça como essa planta. E aquilo que precisa ser restaurado vai sendo transformado aos poucos, paulatinamente, devagarinho, devagarinho. O pecado, quando é colocado diante de Deus, Deus perdoa. Quando nós buscamos a Deus e confessamos o nosso pecado e abandonamos, Deus nos perdoa e nós podemos ter essa certeza. Contudo, irmãos, a responsabilidade, as consequências dele nós carregamos. O pecado do sexo antes do casamento pode ser perdoado e será perdoado se for buscado na presença do Senhor. Mas as consequências psicológicas e talvez uma gravidez ou um filho não serão apagados. E é isso que a gente muitas vezes não entende. Deus não falou que vai restaurar, Deus não perdoou, por que ainda estou passando por tantas coisas? Porque aquilo que o seu pecado gerou, você ainda tem que ir junto com Deus, se apegar nele, se aproximar dele, para alcançar a restauração que você precisa. O que aquele povo tinha que aprender e o que nós precisamos aprender hoje, é que há coisas que dependem exclusivamente do agir de Deus. Ninguém teria poder para ressuscitar Lázaro, ninguém teria poder para acalmar a tempestade, ninguém teria poder para multiplicar o alimento, mas entregar o lanche, nós podemos. Tirar a pedra, nós podemos. Clamar para que Jesus se levante e pedir a Ele que intervenha no momento da tribulação, nós podemos. Nós podemos. Outra coisa que temos que enfrentar nas tribulações, que temos que lembrar nas tribulações, é que nós só sairemos vencedores se estivermos apoiados nele. Se confiarmos. Lembram-se do cego de Betesda? Você, na hora da dificuldade, realmente entrega a sua mão a Jesus sem ver para onde Ele está te conduzindo e se deixa levar? Quando pecamos, pedimos perdão, nós somos perdoados, e isso tira um enorme peso das nossas costas. Mas a busca por santidade é um processo diário, que faz parte da restauração. Aquele povo queria ser restaurado, queria ver a cidade restaurada, queria ter uma nova oportunidade de vida, mas uma nova oportunidade de vida só existe verdadeiramente quando buscamos e vivemos a presença de Deus. Deus realmente derrama grandes bênçãos sobre a vida dos seus servos, mas cada um de nós devemos ter o desejo de caminhar junto a Ele. Marcos capítulo 4, versículo 36, é o texto onde Jesus acalma a tempestade. O contexto fala que Jesus havia passado um bom tempo pregando naquele dia, ensinando, curou a muitos dos enfermos que estavam ali, e no final do dia ele fala, vamos atravessar, e os discípulos foram com ele no barco, e alguns outros barcos foram juntos. A tempestade veio, aqueles que estavam com Jesus no barco, clamaram a Jesus, acorde, não vê que nós estamos morrendo? Clamaram, Deus ouviu, Jesus ouviu, se levantou, deu a palavra de ordem, a tempestade cessou. Mas o que me chama a atenção no texto de Marcos, foi o que meditamos pela manhã lá na Geração Eleita, é que o texto começa falando que Jesus entrou no barco e outros barcos o seguiram, mas depois da tempestade não há registro de outros barcos. A impressão que o texto passa, que o escritor das Escrituras Sagradas nos passa, é que o barco que prevaleceu era aquele que tinha Jesus com ele. Aqueles que não tinham Jesus dentro do barco, não há registro do que aconteceu. A pergunta que nós fazemos é, todos nós buscamos restauração, mas Jesus está no seu barco? Se está, na hora que você clamar, Ele vai se levantar, vai acalmar a tempestade. Às vezes Ele não acalma a tempestade, às vezes Ele te fortalece e você atravessa a tempestade.
Mas o importante de tudo isso é lembrar que Jesus precisa estar perto. Sempre queremos ver Deus fazendo grandes coisas. E é assim que Deus age, fazendo grandes coisas. Deus não nos quer apáticos. Ele nos quer operantes e obedientes. Para isso nós precisamos exercitar a fé. Para isso nós precisamos exercitar a fé. Queremos o agir de Deus transformando nossas vidas, mas para que isso aconteça precisamos abrir mão dos nossos pecados escondidos, aqueles que estão guardados lá naquele quartozinho escuro que a gente vai lá de vez em quando para alimentá-lo. Nós queremos ver Deus fazendo grandes coisas e queremos colher com fartura, mas para colher com fartura é preciso se dispor, se esforçar e lançar a semente. Às vezes com choro, e é isso que diz o verso 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Precisamos semear hoje, irmãos, o que queremos colher amanhã. O certo é o que diz em Romanos capítulo 8, verso 18, e 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. E 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Todos nós passamos por situações difíceis. A carta de Paulo a Tiago diz, Paulo não escreveu a Tiago, Tiago que escreve. A carta de Tiago, no primeiro capítulo, diz isso, que todos nós passaremos por tribulações, e nós temos que lembrar que as tribulações são passageiras, elas passam. Por maior que sejam, elas têm um fim. Todos passamos por situações difíceis, mas nós só seremos vitoriosos se nos apegarmos a Deus. Se elevarmos os nossos olhos ao Senhor e o nosso coração e nos entregarmos plenamente a Ele. Todos passamos por tribulação. O importante não é o tamanho da tribulação, é saber o tamanho do nosso Deus, ao qual nós vamos nos apoiar. Não é a tribulação que deve ser relevante, mas como nos portamos. Aquele que se desespera, que perde a esperança, que não sabe o que fazer, demonstra que não confia plenamente no seu Deus. Aquele que, mesmo que as coisas estejam difíceis, se apega e sabe que Deus está com ele, ainda consegue manter um louvor nos lábios e a certeza de que Deus irá resolver a situação no tempo dele. A pergunta, então, que nós temos que fazer nessa noite, o que você precisa responder, você precisa de ser restaurado? Você precisa de restauração na sua vida? Qual restauração? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. O tema do mês de vocês é restauração. Mas restaurar de quê? Restaurar para quê? Se você não tiver isso respondido, você vai caminhar sem rumo, sem objetivo. Talvez a sua questão hoje seja uma restauração familiar. Talvez a sua questão hoje seja a sua família precisa de restauração. Ou a sua vida financeira, ou sua saúde, ou sua vida emocional. Eu não sei. Mas Deus sabe e você sabe o que precisa ser mudado. O que eu quero que você guarde em seu coração hoje, ao meditarmos no Salmo 126, é que Deus quer te restaurar. Deus quer que você tenha um louvor nos seus lábios, porque Deus mudou a sua sorte. Que ao ponto de você jubilar ao Senhor, de exaltar o nome de Deus, as pessoas possam olhar para você e falar, Deus está com aquela pessoa. Busque a Deus. Ele tem poder para mudar as condições, as circunstâncias. Se a sua questão for esfriamento espiritual ou um pecado,
mais do que nunca, Deus tem poder para mudar essa condição, para restaurar a sua vida. Eu quero lhe convidar hoje a dar um passo de fé e deixar Deus mudar aquilo que precisa ser mudado. Aquele povo se alegrou por estar liberto, mas a verdadeira liberdade só existe em Cristo Jesus. Aquele povo se alegrou por poder retornar ao seu país de origem. E hoje Deus te chama a voltar à comunhão com Ele, para que você possa voltar ao seu país de origem, a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, porque você não foi criado para andar em trevas, mas você foi criado para ter comunhão com Ele. Coloque sua vida diante de Deus. Vamos orar. Pai, ao meditar na Tua palavra, Senhor, cada um de nós nessa hora apresenta em Tuas mãos aquilo que precisa ser mudado. Cada um de nós, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que sonda nossos corações e nossa mente. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que tem poder para mudar as circunstâncias e as pessoas. Nós sabemos, ó Deus, que o impossível é a sua especialidade. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a crer. Porque muitas vezes nós sabemos, mas entre saber e praticar a distância ainda é muito longa. Então, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, aumenta a nossa fé, para que possamos ter fé o suficiente para nos apegar, segurados em Tuas mãos, caminhar em Tua direção, e assim recebermos a mudança e a transformação que precisamos. Pai, muda a nossa sorte. É o que te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero encerrar pedindo a você que faça uma coisa. Eu sei que não é hábito muito daqui, nem é muito meu hábito lá, mas eu quero que você olhe para o seu irmão e diga para ele assim: Deus pode mudar a sua sorte. Isso, agora olha bem no olho dele e fala assim: você crê nisso? Se ele não crê, creia, porque Deus pode, e só Ele tem poder para isso. Às vezes nós falamos essas coisas, cantamos, lemos, e isso não passa de palavras. Se queremos ser restaurados, é preciso praticar o que a Bíblia diz. Deus abençoe a todos. Irmãos, de manhã nós falamos à igreja sobre os passos para a restauração, as atitudes. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. 2 Crônicas 7,14. Agora nós vimos o povo de Deus sendo restaurado do seu cativeiro, mas precisava semear em lágrimas. Se nós queremos a restauração do Senhor, precisamos chamar Jesus para entrar no barco e precisamos tomar passos, porque a graça do Senhor já foi derramada sobre nós. Agora nós precisamos crer e precisamos querer essa restauração do Senhor, como Deus tem nos falado. Nós vamos ficar em pé agora e cantar um cântico que também fez parte da minha adolescência. Ele é bem antigo, e juventude de muitos irmãos aqui. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida. Irmãos, eu quero confessar a todos vocês que eu tenho áreas na minha vida que eu quero a restauração de Deus. Então eu queria convidar você agora que abaixasse a sua cabeça, e se você, diante do Senhor, tem alguma área que você quer a restauração de Deus, levante a sua mão. Ninguém precisa olhar, ninguém olha para ninguém. Abaixa a sua cabeça e levante a mão aos céus. Eu queria pedir ao pastor Rogério que viesse e orasse por essas pessoas que precisam da restauração do Senhor, para que Deus faça essa obra. Pai, mais uma vez diante da Tua presença nós te clamamos, ó Deus. Olha para as mãos aqui levantadas, para os corações contritos, ó Pai. E nos ajuda, Senhor, a tomarmos posição diante da Tua presença.
Nos ensina, Senhor, a confiar mais em Ti e a praticarmos e a vivermos a que Tua palavra nos ensina. Nessa hora, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo visite as pessoas, os lares, os relacionamentos, as famílias, os empregos. E nós te clamamos nesta hora, Senhor, por restauração. Precisamos, ó Pai, da Tua intervenção. Porque muitas vezes, ó Pai, cessamos e cansamos de lutar, ó Deus, com nossas próprias forças. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode resolver todas essas coisas. Então restaura a nossa caminhada, Senhor, firma os nossos passos, dirige-nos, ó Pai, para o centro da Tua vontade, esclarece, Senhor, o Teu propósito para a vida de cada um de nós, para que não percamos o alvo, para que tenhamos condições de olhar para Ti, Senhor, e continuarmos firmes, ó Pai, diante da Tua presença. É o que nós te rogamos nessa noite. Restaura-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de cantar, nós temos falado de restauração para crentes. Mas a principal restauração os crentes já têm, que é a vida eterna pelo sangue de Jesus. Mas se alguém está entre nós e ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, precisa da principal restauração, que é a vida eterna com Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, pense nisso e ainda hoje faça um compromisso de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E agora eu os convido a cantar com coragem e com o coração. E eu espero que seja realmente o desejo de cada um de nós. Porque a gente não pode pedir para Deus quebrar a vida da gente se a gente não tem essa coragem, se a gente não quer. Mas que nós queiramos, irmãos, pedir a Deus que nos quebre, que nos quebrante e que nós andemos na presença do Senhor. Então, se você pode cantar com coração, cante. Se você não pode cantar com verdade, isso é com você. Mas eu quero, irmãos. Então, se você quer também, então você peça isso ao Senhor. E arque com as consequências, porque é muito bom estar nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro. Queria pedir ao pastor Alcântara que viesse aqui à frente e orasse, nos colocando a todos nós diante da presença do Senhor e que haja, pelo Espírito do Senhor, um mover de restauração em nossas vidas na igreja do Senhor. Eu quero também deixar um pedido de oração com os irmãos. A minha querida mamãe teve um AVC na quarta-feira, lá em Bauru, estado de São Paulo, e estarei viajando para lá amanhã para vê-la. Ela está internada, mas está em boas mãos porque está nas mãos do Senhor.
Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Obrigado por Cristo Jesus, que é o grande restaurador de vidas. E em nome dele nós te pedimos, restaura-nos, Senhor, e seremos restaurados. Sara-nos, Senhor, e seremos curados em nossas almas, nas feridas que doem no peito, no profundo do nosso coração. Trata em nossas vidas naquelas áreas nas quais ainda não parecemos com Cristo. Que o Senhor nos ajude em nome dEle a deixarmos que o Senhor mesmo faça a grande obra que o Senhor começou em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós te louvamos pelo céu. Obrigado, Senhor, pela certeza da salvação. E pedimos por aqueles que porventura entraram aqui nessa noite e não te conhecem, que hoje seja o grande dia, o dia do grande encontro com o Senhor. Que essas pessoas queridas deixem que suas vidas sejam restauradas pelo sangue de Cristo Jesus. Dá-nos uma semana em paz, guarda-nos de todo mal, guarde o teu povo, os teus filhos e filhas aqui reunidos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Assentai-vos, irmãos.